IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro amigo com os ouvintes que se dispuserem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que conforta porque eleva. Dá-nos condições de alcançar também aqueles nossos irmãos que, ainda jungidos aos interesses imediatos dos sentidos materiais, ainda se mantêm distanciados dos sublimes ensinamentos do teu Evangelho de amor e de luz. Assim seja. A todos, o nosso fraternal abraço. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Pedimos desculpas por possíveis imperfeições no áudio, porque, como todos sabem, continuamos gravando o programa, cada apresentador, isoladamente em sua residência, em razão do isolamento imposto pela Covid-19. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 150. A pergunta: a alma, depois da sua desencarnação, isto é, depois da morte do corpo físico, conserva a sua individualidade? Sim, ele não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? E bem a propósito desta resposta, convenhamos, não fosse assim e não existiria justiça divina, porque o devedor de ontem estaria hoje dispensado de resgatar qualquer débito anteriormente contraído, porque já nem seria o mesmo. Em pergunta e resposta, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Maria Aparecida Algarte, de São Paulo, que perguntou: o Espiritismo pode nos esclarecer quanto à nossa saúde do futuro? E é verdade que ela dependerá da nossa saúde espiritual? Vamos saber isso, minha prezada Maria Aparecida, no final deste programa. Ouvintes, atentemos para o que vamos dizer. Muita gente vê no Evangelho apenas revelações de princípios ou lições que nos propõem conhecidas as leis divinas e de relação de fé. Nem todos os crentes das diversas denominações religiosas percebem o sentido meramente humano, isto é, de nós mesmos, enquanto rastejantes no rés do chão planetário. O Evangelho, que há de ser lido, estudado, vivido e sentido pelos habitantes deste mundo, expõe também ensinamentos cristãos direcionados ao homem, repetimos, tal como ele é no solo do planeta, e não o considerando no destino final das luzes evangélicas.
O homem é o destinatário dos ensinamentos do Mestre Divino, mas logicamente compreendido como ser integral, corpo, perispírito e alma. Mas é evidente que, sendo esta última a essência do ser, é certo, todavia, que ela será sempre o destino final das preocupações do Evangelho. Para muitos, as soluções materiais nada têm a ver com a vida espiritual. Pensam eles que o homem é inteiramente livre no mundo dos negócios, e assim tudo lhes é lícito, contanto que obtenham o êxito desejado. Entretanto, a interpretação espírita, atendendo à própria realidade humana, aponta um rumo bem diferente. Os problemas materiais são inerentes ao nosso mundo e aqui mesmo se desfazem. Mas os nossos atos, descobertos ou velados, têm influência em nosso futuro espiritual, visto que, segundo a doutrina espírita, a grande lei moral, cujo foro é a consciência, também se faz sentir nas coisas do mundo. Diz-se, às vezes, que o espiritismo se descuida inteiramente da vida material. É uma suposição totalmente equivocada. Bastaria lembrar que a doutrina espírita reprova a omissão ou o enclausuramento deliberado para fugir do mundo, pois devemos participar e assim oferecer à sociedade a nossa cota de serviços. Não seria difícil compreender a grande necessidade de participação. Como podemos trabalhar pelo melhoramento do mundo? Se nos afastamos ou nos alienamos com relação à vida social? Empenharmos numa vida puramente contemplativa, desde que obviamente nos permitisse o nosso patrimônio moral, seria muito cômodo, mas inteiramente infrutífera por ser inoperante. É quando a nossa fé, ainda que a tivéssemos bastante, seria morta, como disse Tiago, porque sem obras. Agora, um tempo para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Rui Graciano, nas vozes de Kelly e Fernando, A Vida Não Tem Fim. Não é preciso nunca mais alguém chorar, nem lamentar, sofrer, enfim, por pensar que a vida tenha fim. Basta parar pra compreender O que é mesmo viver, e a razão vai te mostrar. a lei é sempre evoluir, eterno aprender a
doutrina espírita nunca esteve e não está à margem dos problemas humanos. Seria aconselhável, a esta altura das nossas considerações, pedir atenção, de um modo especial, para a terceira parte de O Livro dos Espíritos, pois ali os estudiosos encontrarão disposições sobre a necessidade da vida social, distribuição da riqueza, problemas de reprodução, relações trabalhistas, etc., etc. O pensamento social da doutrina espírita ainda não foi descoberto em sua plenitude, a não ser pelos poucos que interessam por esta área da investigação científica e filosófica, porque tem sua atenção voltada para o depois de nova vida, principalmente da vida espiritual. Convém notar, entretanto, que certas mudanças, hoje incorporadas ao nosso estilo de vida, já estavam previstas na doutrina dos espíritos há mais de 160 anos. Legislação sobre repouso, equivalência de direitos entre o homem e a mulher nas competições da vida pública, bem como na vida social e econômica. Liberdade de pensamento, dignidade do trabalho como dever social e não como simples obrigação dos mais necessitados. Educação do homem como objeto de reforma da lei penal e muitos outros itens de relevância social. Ao lado da desalentadora situação geral, a ignorância e o fraquíssimo teor de educação concorrem para o agravamento das dificuldades, pelo menos até certo ponto. Muita gente vive desregradamente, sobrecarregando com futilidades a sua já sacrificada economia, assim como a sua saúde física e moral. A imprevidência, em muitos casos, é responsável pela decadência material de muitas pessoas, cujos problemas denunciam a extravagância em que vivem. Se houvesse mais ordem na vida particular, menos desperdício, menos luxo, mais satisfação no pouco ou no muito que se tenha em todos os segmentos socioeconômicos da sociedade, a gravidade da situação certamente não assumiria proporções tão humilhantes e angustiosas. Sabemos que existem causas mais remotas e mais complexas, porém o atual desequilíbrio nos hábitos e na economia particular tem repercussão muito profunda na crise pessoal, familiar e social. E além de tudo isso, há uma séria crise moral, que vem afetando tanto o poder público quanto a esfera empresarial, social, assim como a familiar, proporcionando a incerteza e a desconfiança, porque gera a permissividade que chega às raias da desfaçatez contra os mais comezinhos princípios éticos e morais. E com relação à reencarnação e suas implicações nas desigualdades entre os homens, o que diria o Espiritismo? Como política preventiva, que significa simplesmente atacar o mal ainda na raiz e antes que seja tarde, o programa espírita sempre se esforçou no trabalho de assistência e educação, visando a modificação do ambiente moral e social, até mesmo nos recantos mais sórdidos. Prevenir, portanto, para que a pobreza, aviltada pela desconsideração do rico, não chegue a uma convulsão incontida. Se é óbvio que não devemos tratar somente do corpo, mas também e principalmente do espírito, é igualmente óbvio que não devemos relaxar os deveres em relação às necessidades do corpo. Se o espírito precisa de instrumento humano para a comunicação de seus dons, logicamente um corpo doente, abatido pela deficiência alimentar ou depauperamento pelo esgotamento, não pode ser bom instrumento por causa do desmantelamento orgânico. Dessa maneira, a ordem social não poderia exigir dos mais pobres nem educação, nem dedicação ao trabalho. E já se sabe que há repercussão recíproca entre o orgânico e o psíquico. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 6, registra esta sabedoria.
Às vezes, uma pessoa pode nascer em posição difícil e embaraçosa, precisamente para ser obrigada a procurar vencer as dificuldades. Nunca, porém, deve deixar a vida correr à revelia, o que seria mais preguiça do que virtude. Realmente, tais considerações, sem dúvida, sugerem séria reflexão sobre o problema das desigualdades sociais à luz da reencarnação. E seja como for, a despeito dos altos e baixos dos compromissos reencarnacionais na vida social, não nos compete fazer julgamento, mas temos o dever de trabalhar pela melhoria de nós próprios. É que muitos alegam falta de merecimento dos que julgamos coitadinhos e necessitados porque, dizem, se os acudirmos nas suas necessidades, eles recusarão o trabalho que lhes poderia fazer produtivos e dignos. Em outras palavras, simplesmente se acomodarão, desvirtuando a razão da sua existência, o que significa que estarão fazendo mau uso do que recebem sem qualquer esforço. Sabemos que os nossos ouvintes saberão fazer o seu próprio julgamento, mas já que estamos tratando do assunto, vamos arriscar uma opinião. Aproveitamos com sinceridade para dizer que, na falta de condições justas para fazermos o nosso julgamento ante a nossa apreciação, é preferível que prestemos conta do bem que façamos, a estarmos na pele dos que fazem mau uso daquilo que lhes oferecemos. Então, vamos fazer o bem. Assim, se damos alguma coisa por atendermos a uma súplica de irmão que se nos mostra necessitado, que não nos preocupemos em saber o destino que ele dará ao óbolo recebido. A caridade é cega, surda, muda. Fez, está feita. Ao agente da ação caridosa não cabe preocupar-se com o que dela fará o beneficiário. Demais, quem dá o que lhe sobra não está fazendo caridade. Caridade mesmo fez a viúva da parábola de Jesus. Deu os centavos que lhe representavam o tesouro pessoal, e eis que sua dádiva representou verdadeira solução à penúria de quem dela se beneficiou, porque lançada no gasofilácio sob as vibrações de verdadeiro sentimento caridoso. Realmente, a esmola, tal como a conhecemos, é uma doença da sociedade. Ainda não nos assiste a consciência de solidariedade, capaz de suprir as faltas deixadas no rastro da pobreza extrema e da invalidez relegada. E vejam que a palavra esmola não teria mais razão de ser se a nossa organização social fosse mais espiritualizada, mais próxima do Evangelho. Em vez de esmola, diríamos acertadamente, dever. O nosso assunto vai continuar, mas agora um parênteses para o nosso momento musical mediúnico, de autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, com o coral Grupo Noel, Expressão Maior. Não pode a humanidade condenar o samba julgando profano, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia mostra o cantador sua evolução. Não pode a humanidade condenar o samba julgando profano, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é
ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Não pode a humanidade condenar o samba julgando profano, porque a música é a maior expressão do sentimento humano. Não é a melodia que incentiva a maldade ou a corrupção. Em samba ou sinfonia mostra o cantador sua evolução. Não se ensina as crianças contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando o nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Se é verdade que os males sociais, em grande parte, têm relação com o nosso passado, e por isso não seria possível removê-los de um modo radical, também é verdade que cabe à criatura humana sempre fazer a sua parte em favor de alguém que se ache à sua retaguarda, a fim de que ninguém seja privado, pelo menos do que nos seja possível doar-lhe. Devemos considerar que na escala evolutiva há seres em toda gradação moral e intelectual. E por que não nos lembramos que também nós, em encarnações anteriores, passamos por experiências semelhantes e que não estamos livres de ter que voltar a experimentá-las em encarnações futuras, ou mesmo na atual? Para construirmos o nosso futuro, depende da maneira como nos conduzimos em relação aos nossos irmãos. Por isso, o Espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, escreveu para o homem da Terra. Veja o livro Evangelho de Emmanuel, organizado pela Federação Espírita Brasileira, primeira edição, página 102, em amorosa advertência. Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos da frustração. Estendem os braços para o ouro que amontoaram, contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guardam as cinzas. Alongam a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia quase sempre a fulguração pessoal de que se viram objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Contemplam o campo de luta em que desenvolveram transitório domínio, mas não enxergam senão a poeira da desilusão que lhes soterra os sonhos mortos. Sim, em verdade, passaram no mundo em carros de triunfo na política, na fortuna, na ciência, na religião, no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço aos semelhantes, enganaram tão somente a si próprios, no culto do egoísmo, ao orgulho, à intemperança e à vaidade que lhes devastaram a vida. E despertam além da morte, sem recolher-lhe a renovadora luz. Recorda os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas e procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para o amanhã que te aguarda. Porque, consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência.
Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados são valores a caminho da podridão. Roupa em desuso é asilo de traças. Demasiados recursos amoedados são tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Repara, assim, o material que amontoas. Tudo o que é fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou em qualquer lugar, em sublimação para a vida eterna. Numa situação como a que experimentamos nestes tempos de pandemia, nos quais deveríamos exercer com força possível o amor a nós mesmos, na condição de meio seguro para derrotarmos o vírus que nos afronta os pequenos e grandes valores da vida, ferindo e matando, instalando angústias, oprimindo em aflições, impondo por acréscimo outras enfermidades físicas e psíquicas, existe sim uma solução eficaz. Pode ocorrer que perguntem: onde comprar tal remédio? E a resposta, meus irmãos, é que ele está no genérico laboratório psíquico e biológico e, sobretudo, moral que existe em nós mesmos. E como operar esse laboratório de suprema inteligência e riqueza de recursos destinados ao nosso próprio uso? É necessário, meus queridos companheiros, que acionemos primeiro o auto-amor, o amor a nós mesmos. Vejam só, se perdemos a guerra contra o vírus agressor, enquanto dispomos de meios eficazes para combatê-lo com êxito, é que nós não nos amamos. Se nos amássemos, obviamente, sem autoadoração e sem a egolatria que nos fizessem insensíveis às dores alheias, se já fomos contaminados ou nos achamos diante da constante ameaça de contaminação pelo novo coronavírus, estaríamos empenhados em nos proteger, redobrando cuidados com a adoção das medidas de segurança ditadas pelas autoridades sanitárias. Estaríamos higienizando as mãos com frequência, mantendo distância entre pessoas, usando máscara de maneira correta sempre que sairmos de casa, mantendo isolamento social e, sobretudo, atitude psíquica positiva, com base na conduta do bem, da caridade, da firmeza na fé e do perdão incondicional. E muito mais do que isso, meus caros ouvintes, ainda que sob pretextos de espairecimento necessário à saúde, não estaríamos jamais promovendo ou participando de festas carnavalescas ou não, clandestinas ou não, em iates ou em salões, na certeza de que estamos massificando a contaminação pelo vírus e de que podemos, de forma amargamente dolorosa, sucumbir à infecção e à falta de ar numa fila de espera de vaga em enfermarias ou UTIs. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870.
Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Sob o título Doença e Remédio, o instrutor Emmanuel nos ensina: no trato com as chagas da ignorância na esfera da humanidade, quais sejam a incompreensão e o crime, a crueldade e a rebeldia, anotemos a conduta da misericórdia divina no quadro das doenças terrestres. Porque alguém acusa os reflexos tóxicos dessa ou daquela enfermidade, não sofre condenação a permanente desajuste. Recebe a atenção da ciência, que lhe examina as possibilidades de cura ou melhoria. Porque o médico deve tocar detritos corruptores, não lhe impele a saúde à perturbação e ao relaxamento. Dá-lhe luvas protetoras. Porque processos infecciosos alterem a constituição celular nessa ou naquela parte da província corpórea, não sentencia a zona atacada a simples extirpação. Oferta-lhe recurso adequado para que elimine a infestação virulenta. Se grandes lesões comparecem na estrutura do carro físico, ameaçando-lhe a segurança, traça o plano necessário à intervenção cirúrgica, mas não deixa o doente a insular-se no desespero, estendendo-lhe contra a dor o amparo da anestesia. Se moléstias epidêmicas surgem insidiosas, distribui a vacinação que susta o contágio. Vemos assim que a lei de Deus não se conforma com o mal. Ao contrário, opõe-lhe a cada instante o socorro do bem. Dessa forma, se os agentes da lama se infiltram no teu passo, exibindo-te aos olhos perigosas ações de discórdia e infortúnio naqueles que mais amas, não podes realmente acomodar-te aos golpes com que te impelem rudes à imersão na maldade, mas podes esparzir a água viva do amor, ajudando em silêncio as vítimas da treva que tombam sem saber que se arrastam no lodo. Usa, pois, a cada hora a compaixão sem termos e o perdão sem limites, porque o próprio Jesus, perante os nossos males, exclamou complacente: em verdade, eu não vim para curar os sãos. Cumpre-nos aqui transcrever lição do mesmo instrutor espiritual que, como aqui apresentamos há pouco, nos cobra atitude de amor. Está no livro O Consolador, questão 351, e se reporta aos registros do evangelista Marcos, no capítulo 12, versículos 29 a 31, que anotam: respondeu Jesus que o primeiro mandamento é: ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Razão de recomendarmos que o amemos de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. E o outro é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E completou asseverando que não há outro mandamento maior do que estes. E façamos a constatação nós mesmos de que a expressão como a ti mesmo trata do alto amor, do amor a nós mesmos. E eis que temos ali a indagação sobejamente esclarecida. Como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? Com a resposta:
O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina, cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesmo. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo bem conseguido por nós em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Agora no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Convém que falemos do Clube do Livro Espírita administrado pelo IDEFRAN, porque no mundo de sofrimentos, como é o nosso, isto é de interesse de todos, espíritas e não espíritas. É que, como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita administrado pelo IDEFRAN. É um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. E é importante saber que são 4 opções a cada mês. São obras de todos os gêneros, como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil, história, poesia. E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN. Se o associado desejar e se reside no município de Franca, mediante pequena taxa de entrega, ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, no endereço que indicar. O associado do Clube do Livro Espírita do IDEFRAN pode adquirir até os 4 títulos distribuídos no mês e até sobras de meses anteriores, pagando sempre o preço do clube. Se você reside em outra cidade, informe-se sobre como receber os livros do Clube do Livro Espírita do IDEFRAN no endereço que desejar. Os associados que residem no município de Franca têm à sua disposição na biblioteca do IDEFRAN mais de 6.000 livros espíritas, podendo, sem qualquer despesa, tomar por empréstimo um livro por vez, pelo período de 30 dias. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornarmos o mundo melhor. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, 16 3721 8282, ou passe um e-mail idefran@idefran.com.br, ou utilize-se do campo próprio no site www.idefran.com.br. E você tem ainda o recurso do WhatsApp 16 98218 8370. Anotem aí que a Casa Espírita de Assistência Sebastiana Naves de Souza está realizando estudo de O Livro dos Espíritos aos domingos, às 8h30. Ligue 16 3705 0550 ou 16 3402 2599 ou 16 3703 0406.
e informe seu telefone para receber o link. E atenção, meus caros, aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais, têm um novo e grande motivo para ter em mãos o romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance, em texto claro, objetivo e de leitura fácil e agradável, acaba de ser relançado de cara nova, agora pela editora SEAC, de Bauru. O livro está à venda também na livraria do Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Adquira-o também pelo telefone 16 3721 8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 37 13 0299. É hora de Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem dirigida aos seus queridos, especialmente aos seus pais, pelo espírito do jovem Isídio Inácio da Silva, pela caridosa psicografia de Chico Xavier e constante do livro Enxugando Lágrimas. Ele relata as condições em que se encontra, pede aos familiares, especialmente ao seu pai, que se firmem na fé e na compreensão das leis que nos garantem a continuidade da vida e da união, principalmente onde há o verdadeiro amor. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai, querida mamãe, abençoe o filho de volta, ansioso de entendimento e de paz. Abraço as irmãs queridas e ofereça aos amigos a minha simpatia e apreço. Estou entre pessoas que desconheço, mas sinto-me em casa. A bondade está brilhando em todos, e através da luz que me cerca, posso escrever qualquer coisa. Papai, primeiro ao Senhor. Venho pedir sua resignação ao doente que solicita remédio. Preciso disso, papai, a fim de viver aqui. Este viver aqui significa ajustar-me, compreender-me, aceitar as ocorrências e ser útil. Suas lágrimas formam um laço tão forte como aqueles nós nos quais prendíamos as reses no campo. Quero sair do círculo fechado em que me encontro e não consigo. Estou parado sem forças. Papai, a morte não é o fim. A vida continua. Lembre o pasto morto, quando a chuva chega e tudo o que parecia secura e poeira torna a reverdecer. Assim é a vida quando termina no corpo. Rogo ao Senhor e à mamãe, tanto quanto às meninas, que não me lembrem hospitalizado e nem morto. Aquilo se foi. Estou firme e refeito, mas estou fraco e doente, porque o pranto, e especialmente agora o seu, meu pai, me revolve as entranhas do coração. Às vezes melhoro, tenho esperança. A oração que vou aprendendo com calma me escora os pensamentos e consigo ouvir
os mestres daqui com desejo sincero de lhes aproveitar as lições, mas logo me levanto, por dentro ouço, papai, os seus chamados. O Senhor quer esmorecer por minha causa, busca as minhas lembranças e me pede, quase me intimando, que lhe apareça. E a luta se estabelece, porque não sei quem chora mais, se o Senhor buscando quase morrer, se eu mesmo tentando viver à força num campo de experiência que não mais me pertence. É preciso, papai, que a conformação nos abençoe. Ou melhor, seu filho precisa de tranquilidade e segurança. Viva assim. O senhor e mamãe precisam recordar que as meninas aí estão, que a família não se acabou e que seu filho, se for auxiliado, poderá também auxiliar. Sei tudo. Sei que o Senhor contava comigo como sendo o companheiro que Deus lhe dera, mas creia que ainda sou. Compreendia os seus próprios projetos de futuro, que eram meus. Para seguir seus passos, para imitá-lo, meu pai, o próprio estudo era para mim sacrifício. Queria o campo, a beleza das árvores, as águas moventes, o ar puro e o gado. Cresci para ser mais seu que mesmo de minha mãe, porque em verdade o sonho nosso era penetrar o sem fim e respirar no verde grande para construir coisas novas. Mas quem de nós não é de Deus? E Deus, papai, queria seu filho para trabalhar ao seu lado, mas de outro modo. Não chore mais. Levantemos o coração para a fé. Recorde com mamãe tudo que era de mais lindo em nossa casa, a fé em Deus, e não a abandone. Estaremos juntos rezando. Mamãe encontrou o clima espiritual onde a resignação é sustentada com esperança, e peço-lhe para seguirmos com ela à frente. Não acredite que alguém teve culpa naquela corrida que o nosso Zé, buscava se exercitar. Eu mesmo dirigia. Prometi que haveria de dar-lhe alguns macetes em matéria de equilíbrio nas grandes velocidades e pisei confiante. O carro não se arrancou porque, na verdade, era mais uma decolagem. Quase voamos. Entretanto, veio o insucesso. A queda foi violenta. Não esperava que pudesse acontecer o que vimos. Quis gritar e dominar a situação. No entanto, fiquei imóvel, sem meios de falar o que acontecia. Lutei comigo mesmo. Ouvi as vozes de todos os que se aproximavam, desejando iniciar o socorro, mas por fim foi um sono ou semissono, porque nem dormia, nem deixava de perceber o que se passava em derredor. Depois veio um sono grande, a que me entreguei vencido. Não passou muito tempo e vi que estava em nossa casa. Era domingo à noite. Quando me vi assim, como quem melhora depressa, chamei por todos. Entretanto, compreendo hoje por que ninguém me respondeu. Comecei a sentir medo. Quando um amigo se aproximou, depois outro, não os conhecia, mas se identificaram de pronto. O que vinha à frente se declarou meu avô Isídio, e o outro, que me abraçou ternamente, se afirmou como sendo alguém da família, dando-me o nome de avô Saad, ou melhor, bisavô carinhoso e amigo. Logo após, uma senhora se ofereceu para socorrer-me e auxiliar-me a tomar um leito móvel, porque o susto me fazia então cair. Mais tarde vim a saber que se tratava de Maria Luísa Teixeira.
irmã que se disse com muito amor ser nossa amiga nas bênçãos de Buriti Alegre. Chorei muito ao saber que perdera o volante e o corpo físico. Procurei pelo Zé e sei agora que ele está sob o amparo de muita gente. E assim, desde aquele fevereiro de fim difícil, estou preso aos meus queridos pais. Hospitalizado me vejo porque não tenho a liberdade de agir. Estou atado ao poste de nossas lágrimas. Papai, solte seu filho, readquirindo a sua fé em Deus, e o nosso trabalho, tudo vai melhorar. Nossos planos agora de Araguaína não se acabaram. Pense em nossa família e nos outros rapazes que necessitam de proteção e amor. Papai e mamãe, trabalharemos nas boas obras. O mundo espera seguidores de Jesus para levantarem a vida melhor. Leila, Lau, vocês que se acham conosco, ajudem-me, colaborem com a mamãe e nas tarefas em auxílio das crianças mais necessitadas. Não deixem papai chorando diante de meus retratos e de meus objetos de rapaz. Tudo é bênção de Deus. Vovô Isídio e tia Nenê, com o padre José Joaquim, um protetor amigo nosso, estão comigo e deixo um abraço a todos. Eles dizem que têm pedido a Jesus por nós todos, sem esquecer que a vovó Laudelina pede por tio Tonico, como pelos demais familiares do coração. Queria escrever mais, no entanto não posso. Mamãe, agradeço o seu esforço por mim, baseado na sua confiança em Jesus e em nossa Mãe dos Céus. Não deixe que a nossa casa esteja sem a luz da oração. Papai, abençoe-me. Beijo as suas mãos. Orem pelo filho que ainda necessita de paz, a fim de fazer a própria renovação. Papai, auxilie-me. Peço-lhe para viver, e viver com muita saúde e coragem. Lembrança a todos os nossos que ficaram na retaguarda, e recebam, papai e mamãe, todo o coração do filho reconhecido, do filho que os acompanha, agradecendo-lhes a vida e a esperança, sempre e sempre, o filho do coração. Isídio. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. A pergunta que será respondida hoje veio da nossa prezada ouvinte Maria Aparecida Algarte, de São Paulo, capital, feita nos seguintes termos: o Espiritismo pode esclarecer-me sobre a saúde futura do homem? É verdade que ela dependerá da nossa saúde espiritual? Vamos saber isso agora, minha prezada Maria Aparecida, na palavra do nosso companheiro João Vaz. A resposta a essa pergunta, quem nos oferece, é o nosso preclaro instrutor Emmanuel, no livro que tem o seu nome, Na Psicografia do Eterno Chico Xavier. Diz ele: a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificial. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio. Há necessidade, nos tempos atuais, de extinguirem os abusos da fisiologia dirigida. A medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico em cujo organismo
se bem que remoto para suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre maldita do dinheiro. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. O estado precário da saúde dos homens nos dias que passam tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, desviadas da lei sábia e justa da natureza. A civilização, na sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes, do sexo, do trabalho. Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais. A máquina, que estabeleceu tanta miséria no mundo, suprimindo o operário e intensificando a facilidade da produção, há de trazer igualmente uma nova concepção da civilização que multiplicou os requintes do gosto humano, complicando os problemas de saúde. Há de ensinar a maneira de viverem em harmonia com as leis da natureza. E vejamos, basta que nos harmonizemos com as leis da natureza para que afastemos todos os problemas de ordem física e espiritual, porque esta deve ser a finalidade suprema do nosso esforço evolutivo. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br, ou diretamente para a produção do programa, telefone ou WhatsApp 16 98128 3863. Para que a paz te abençoe a vida, abra as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Com esta recomendação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Apresentou Nara Carlone. Participação de Maria Aparecida Algarte, Euri Carvalho e João Vaz. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Agradecemos pela audiência, que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueçam de agendar aí, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã, a qualquer hora, no youtube.com/idefranvídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.